Você que vai assistindo o gravado, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Se possível, se inscrevam, deixem o seu like. Se possível, deixem a sua opinião sobre o assunto. Tá? Eu não quero me aprofundar muito no assunto, já tem muita gente falando sobre ele, mas a gente sempre quer comentar sobre, né? Principalmente quando a gente vê alguns pequenos absurdos, no caso. O caso das crianças desaparecidas em Bacabal, uma possível testemunha relatou que viu as crianças entrando no quarto na presença de um homem. Será que finalmente estão chegando perto de encontrar as crianças de Bacabal? O caso das crianças de Bacabal ganha novas notícias. A primeira versão parecia simples, perdidas na mata. Mas aos poucos, isso começa a não se sustentar. Então, o caso das 3 crianças que desapareceram. O Brasil está com o problema das buscas pelas crianças desaparecidas em Bacabal, Maranhão. O que é que aconteceu? As autoridades chamaram estão curtindo, estão sofrendo, assim, e não conhece, né? Estão saindo, só saem assim comigo. É coisa mais difícil a gente sair, mas uma testemunha aparece que ela diz muito que 2 homens essas sendo levadas. Se isso for verdade, então nunca foi um desaparecimento algum. Então, por que essa linha? Tanto para ganhar força, mas porque, mesmo com essa informação, foi mantido preso. Então, bom, entrou aqui um anúncio, né? A situação é difícil saber se é real, né? Se é real, se é uma informação verdadeira, ou se é só mais uma pessoa querendo aparecer. Diversas pessoas, eu vi aqui, eu vi ali, supostamente num hotel, não sei aonde e tal. Assim, em lugares distantes, as pessoas podem se confundir. Por quê? Porque, infelizmente, a maioria das pessoas está usando de inteligência artificial para fazer as imagens das crianças e da mãe. Então, as fotos que aparecem não seriam as fotos originais, né? Tem que pegar mesmo as fotos originais. E o pessoal está usando muito inteligência artificial. Eu mesma já vi fotos das crianças claras e a mãe clara com os olhos verdes, que não tem nada a ver com eles. Eles são morenos, né? Eles são caboclos. E ficar disseminando foto por inteligência artificial confunde a população. E a pessoa vai ver criança parecida e vai entrar em contato com a polícia achando que são eles, quando na verdade não são, né? E aí fica aquela dúvida: será que não é mais uma pessoa querendo aparecer, né? Querendo visualização? Eu queria tirar esse anúncio aqui, mas eu ainda não sei como que faz. Eu acho que o jeito vai ser deixar ele ir, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Não sei como é que tá funcionando. Não sei. Existe um detalhe que não encaixa. Cauã aparece sozinha, sem explicação convincente. Mas o estado chama a atenção. Em uma queimada de inseto, em uma região onde mosquitos são constantes, onde qualquer criança apresentaria marcas em poucas horas, como
Como isso é possível? Ele realmente esteve na área ou foi colocado depois? Tem mais. Segundo relatos, Cauã não se perdeu. Ele foi deixado. Essa diferença muda tudo. Porque se alguém deixou, alguém esteve com ele. Quem? E por que ele foi devolvido? Mas os outros não? Pois é, né? A própria mãe levanta um ponto silencioso, mas importante. Os filhos não teriam resistência para caminhar longas distâncias. Não à noite, não sob pressão, não em ambiente hostil. Então, como poderiam ter se perdido sozinhos? E seguindo adiante? Ou será que nunca tentaram? A investigação começa a ganhar camadas. Os homens foram usados para prestar esclarecimentos. Foram liberados, sem provas, mas com dinheiro. Quanto dinheiro? De onde veio? Coincidência. Foi pagamento. Observação. Uma observação minha que eu deixei em comentários de alguns canais, né? E acho que ninguém leu, ou se leu não colocou muita fé. As duas crianças são pequenas e são menores do que o tiozinho maior, Cauã. Os dois são mais fáceis de carregar, principalmente o menorzinho, né? E é como foi dito agora, será que caminharam ou não caminharam? Para mim, desde o início, um dos motivos dos cães não terem conseguido o rastro, além daquilo que já foi noticiado, é de que é pelo motivo que essas crianças podem ter sido carregadas, né? E eu não entendo muito bem o porquê o menino teria perdido peso. Não sei dizer se muito ou pouco, porque a gente sabe que a mídia também exagera pra caramba, para poder trazer aquela comoção, né? Mas o menino perdeu peso, não sei dizer se foi muito ou pouco, não lembro, acho que ele ficou uns 3 dias sumido. Eu sei que dá para perder peso, ainda mais sem alimentação, mas a questão é, seguraram essa criança por 3 dias sem alimentação nenhuma, escondido aonde, né? É, digamos que a roupa dele tenha sido retirada, porque por algum motivo ele se sujou, provavelmente com talvez as fezes e a urina dele, talvez, né? Não sei se no período que ele esteve desaparecido, se houve chuva. Inicialmente, pelo que eu vi nas reportagens, ele teria dito que ele mesmo havia tirado a roupa dele porque estava caindo, né? Por ele estar magro. Mas aí eu penso, poxa, em 3 dias dá para assim, ainda mais uma criança, sim, mas quanto tempo ele ficou sem alimentação, a debilidade daquele jeito, nesses 3 dias? Os 3 dias e 3 noites, ele teria ficado esses 3 dias e 3 noites andando, porque agora recentemente, né, eu vi uma reportagem, não sei dizer o nome do canal, mas o moço falando com a mãe das crianças, e ela diretamente fala que o menino diz com a boca dele de que foi um homem que tirou a roupa dele, não foi ele. Mas quando ela tenta perguntar algo mais, ele já começa a ficar nervoso, agitado, não quer falar. Isso foi uma coisa que eu comentei também nos canais, né? Uma experiência que é própria minha e também uma criança da minha família, que em situação de extremo estresse e violência, o cérebro entra em choque e a gente não consegue lembrar o que acabou de acontecer. Eu vivi isso, a criança da minha família também, e eu tirava ela do meio das brigas, das agressões, perguntava o que está acontecendo, o que foi feito, assim, assado, e acabava de tirar, não tinha nem 30 segundos, era só o tempo de chegar onde eu estava e era no mesmo terreno e tal, e a pessoa me dizia, eu não sei. Como você não sabe, você acabou de vir de lá, mas a criança me respondia de olho arregalado, eu não sei, eu não lembro. E no início, eu me lembrava eu lembrava da minha mãe quando falava de algumas coisas que ela tinha sofrido que ela também não sabia explicar, não sabia lembrar, quando ela era criança, né, dos traumas.
Na mesma época, pouco tempo depois, eu sofri traumas também com a pessoa que propiciava traumas para essa criança da minha família. E a pessoa me agredia fisicamente, verbal, moralmente, patrimonialmente. E na parte verbal e moral, a pessoa gritava coisas horríveis para mim e eu não tinha rapidez para responder, porque aquelas coisas assim eram tão absurdas de serem ditas e mais ainda de serem ouvidas, que eu não conseguia processar. Eu ouvia, era como se fosse uma defesa do meu cérebro. Eu ouvia, mas parece que aquilo não entrava dos meus ouvidos para dentro, embora entrasse, né? Mas era como se algo no meu cérebro, também no meu coração, bloqueassem, porque eram coisas traumáticas de serem ouvidas, né? E a pessoa falava para me humilhar mesmo, para me causar trauma, falava gritando para que os vizinhos escutassem, para que eu ficasse, né, passasse vergonha e ficasse traumatizada. Então, eram coisas tão terríveis que eu me lembro de poucas coisas. Eu ouvia todas, mas eu não conseguia absorver. E aí eu me lembrei da situação da criança. A criança via e ouvia coisas, ela ficava num estado de choque tão grande que ela não conseguia reproduzir, mesmo acabando de sair do ambiente. Quando eu vi o caso desse menino, eu pensei na hora, eu lembrei na hora da situação, tanto da minha situação quanto da situação dessa criança da minha família. E eu pensei, ele está com medo, ele está mentindo. E esse pessoal é muito devagar, para não usar outro termo, né? Porque ele está com medo de alguém. E deve ser alguém que está por perto para que ele mantenha o medo. Se bem que agora ele já disse algo, né, para a tia, disse que não foi ele que tirou a roupa dele, que foi um homem e tal. Então, provavelmente, ele já se sente um pouco mais seguro para comentar algo. E é sinal que alguém que estava por perto não está por perto, e por isso ele está começando a se sentir seguro para comentar. Mas uma das coisas que eu deixei em comentários, né, em alguns canais que passaram o caso, é que esse pessoal é muito devagar. Até mesmo me espanta os psicólogos, porque a criança ela nunca vai falar para um adulto, porque ela sabe que de um adulto vai passar para o outro, e dependendo de quem está causando medo na criança, vai chegar no ouvido dessa pessoa, que era o caso que acontecia com a criança da minha família. Ela não me falava as coisas que aconteciam porque ela tinha medo que eu reclamasse com os algozes dela e eles agrediriam ela. Já faziam sem saber, achando que eu não sabia, né? Então ela tinha medo que eu falasse com outros responsáveis e a pessoa que proporcionava a ela todo esse pânico, todo esse terror, se fazia de boa pessoa na frente dos outros, né? Ninguém tirava a credibilidade. Então, a pessoa contava toda uma história, toda uma conversa fiada, se fazia passar por boa pessoa, fazia a criança confirmar as mentiras e a criança com medo confirmava, ainda depois que as outras pessoas iam embora, ela, mesmo a criança confirmando, a pessoa ainda batia na criança, né? Como, eu estou passando por isso e a culpa é sua, você deve ter falado para alguém. E muitas das vezes a criança não falava, mas os vizinhos escutavam e faziam as queixas, né? Confirmando ou não, a criança apanhava. E se não confirmasse, apanhava mais ainda. E aí aconteceu que muitas coisas que não chegavam no meu ouvido, da boca da própria criança, chegava através de outras crianças do bairro que me conheciam e que eram amigos dessa criança, que é minha parente. E as crianças, ela falava para essas crianças o que tinha acontecido, porque eram crianças. E ela não achava que as crianças iriam contar para os seus adultos ou que iriam vir falar comigo. E aí os coleguinhas dela, eu sempre brinquei muito com as crianças e tal, os coleguinhas dela vinham falar comigo, tia, aconteceu isso, assim, assim, assado, me contou. Como é que é? Como você sabe? Porque me contou, ela mesmo me contou. Não fala que eu falei nada, não. Porque senão vão fazer isso com ela. E aí eu sempre falava, olha, o que você puder perguntar e fazer com que ela conte, por favor, o que você conseguir arrancar dela, você vem e me fala. Para que as medidas fossem tomadas, né? As devidas medidas fossem tomadas. Então, quando eu vi o caso desse menino, eu lembrei na hora, eu falei, gente,
O menino não vai falar para ninguém adulto. Esse povo está com a cabeça onde? Principalmente os psicólogos, assim, o pessoal ali da família, o pessoal menos instruído, tudo bem, a gente até entende, mas tem psicólogo no meio, tem médico no meio, o pessoal não pensa nisso, colocar ele para conversar com outras crianças, podiam ter colocado outra criança ou outras crianças com ele brincando, e essas crianças com escuta, microfones e escutas, e irem instruindo essas crianças através de um ponto auditivo no que elas deveriam fazer, o que elas deviam falar, né? Conversar com ele, o que elas deveriam perguntar, brincando. Continua brincando com ele, pergunta para ele assim, quando ele fosse falando, que ia sair no áudio, para que no ponto instruísse as crianças, pergunta tal coisa, onde que foi, como que foi, mas não fizeram isso, não é tão difícil, não é uma coisa tão difícil de se pensar e não fizeram. E segundo a tia, ele se sentiu confortável para falar, né, que um homem é quem tinha tido o corpo dele, mas quando ela perguntou um pouco a mais, ele já começou a ficar nervoso de conversar e tal, ou seja, ele já começa a se sentir seguro porque alguém que estava por perto não está mais. Alguém que pode ter ameaçado ele ou alguém que ele viu fazendo alguma coisa pode não estar mais por perto, pelo menos temporariamente. E por isso ele se sente confiável para falar, perdão, confiante para falar, mas não totalmente, porque talvez ele saiba que essa pessoa possa voltar, né? Talvez seja alguém da família, ou próximo, ou vizinho, mas aí eu falo. Diz que ela perguntou no momento em que ele estava, acho que, brincando com outras crianças, se eu não me engano, era isso. Acho que ele estava perto dela, brincando com outras crianças, e aí ela aproveitou para perguntar. E que, aparentemente, ele teria se sentido mais confortável de falar porque estava com outras crianças por perto. Quando ela inquiriu um pouco mais, ele já começou a demonstrar nervosismo. Aí eu pergunto, por que não foi feito um trabalho com, dos psicólogos, né, de colocarem ele com outras crianças, com ou sem escuta, né, mas para fazer com que as crianças fizessem ele falar brincando, né, deixando ele à vontade para que ele contasse, sem que ele soubesse ou desconfiasse que as crianças iriam comentar com os adultos. Como que não se pensa nisso? É isso que eu fico abismada, ainda mais no trabalho de psicólogo. Como que não pensaram nisso? Outro ponto surge. Cauã teria relatado que alguém tirou sua roupa. Não. Por quê? Para evitar identificação? Para remover vestígios? Ou por outro motivo ainda não esclarecido? E se isso aconteceu, quem fez? Agora um detalhe ainda mais sensível. A mãe sabia de coisas, mas ficou em silêncio. Não por escolha simples, por medo de atrapalhar, ou medo de algo maior. Porque, ao mesmo tempo, a presença policial de as rondas cessam e a chamada força-tarefa praticamente desaparece. Por quê? O caso esfriou ou foi deixado esfriar. E enquanto isso, passa. A aparência da mãe muda, o comportamento muda. O silêncio, o desgaste, mas as perguntas continuam. Se houve bar, quem morava? Se houve retirada, para onde levaram? Se conheciam a região, conheciam a família. E então surge a dúvida mais incômoda. Isso foi algo planejado de entrar, sair, desaparecer sem deixar rastros, exige conhecimento e precisão. Agora tudo parece diferente. Não é mais sobre crianças perdidas, é sobre crianças levadas. Mas levadas por quem? E com qual objetivo? Levadas por quem, com qual objetivo e para onde, né? Em relação à roupa do menino, é aquilo, ele pode ter se sujado, como se fala, ele pode ter se urinado, ele pode ter se defecado por medo ou por vontade de fazer as necessidades de estar preso em algum lugar, porque as crianças ficaram sumidas, né? E agora já começa a soltar que alguém tirou a roupa dele, que tinha um homem com ele, então talvez aquela história de que ele tenha ficado todo aquele tempo andando, né, não seja real. Ainda assim, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, essa foto aqui das 3 crianças na tela, eu não tenho certeza
É só uma observação minha. Eu nem sei se essa foto é real ou se é IA. Eu acho que é IA, mas esse menino maiorzinho, eu acho que não seria o Anderson Cauã. Acho que se essa foto for real, acho que seria o irmão mais velho das crianças, que dizem que ele parece muito com o primo, né? E vocês verem a foto original do menino, do Cauã, ele é bem diferente desse menininho aqui, né? E eu não sei dizer se essa foto aqui é original ou se é inteligência artificial. Se for original, esse menino aqui eu acho que não é ele, é o irmão mais velho das crianças, né? Assim acredito eu. Mas não sei se seria. Esse é o meu achismo, o meu raciocínio, né? A minha conjectura. Em relação ao menino e as roupas, ele pode ter se urinado, ter se defecado, por medo ou por vontade de fazer mesmo, estando talvez cativo, mas também tem a questão de. Disseram que ele não sofreu nenhum tipo de abuso. Sofrendo ou não, se tivesse sido constatado algum tipo de abuso, eu acho que seria totalmente irresponsável falar sobre isso em mídia, né, nacional, para que se soubesse que o menino, sendo um menino, independente de ser menino ou menina, mas que passou por uma situação como essa. É uma criança. Normalmente, nesses casos, quando acontece, né, que se sabe que a criança passou por uma situação de abuso, não se mostra a imagem da criança, e nesse caso não tem como, né, porque o tanto de urubu que tinha em cima, não tem como, já vazou a imagem da criança, todo mundo sabe quem é. Então, dizer que o menino não passou, não sofreu algum tipo de abuso, talvez, se sofreu, não estou dizendo que tenha sofrido, né, mas se sofreu, talvez tenham dito que não, porque já tinha muita gente, muito urubu em cima para mostrar a imagem da criança, tinha gente querendo fazer entrevista com ele como se ele fosse uma pessoa adulta e soubesse o que tinha acontecido. O pessoal não respeitou o menino, não respeitou a família, os limites e tal. Teve, eu não sei nem se a pessoa é repórter mesmo, mas foi mostrar a casa, dizendo que era uma casa que a prefeitura tinha dado, ainda mostrou o local. Faltou pouco dizer o endereço em mídia nacional, né, no YouTube, mas foi mostrar, apontou onde era, né? E se dizendo que talvez o menino corresse algum tipo de risco por ser testemunha, e a pessoa mostrando aonde seria a nova localização dele, a nova casa, isso não se faz, né? E aí, se a criança passa por uma situação dessa, seria totalmente irresponsável dizer, ah, ele passou por abuso. A criança vai crescer com aquela marca e com aquele estigma. Se passou ou não, eu não sei, eu espero que não tenha passado, mas é sabido, né, que não existe somente uma forma de abuso sexual. E pode ter sido feito alguma coisa, né, que talvez não deixasse algum tipo de machucado ou marca, mas que possa ter sujado a roupa dele com DNA de alguém, se é que vocês me entendem, né? Talvez por isso tenham tirado a roupa dele, talvez por isso tenham até, se é que a roupa que apareceu supostamente lavada e limpa era dele mesmo, né? Talvez por isso, se é que era a roupa, tenham lavado para tirarem algum tipo de vestígio. Mas eu acredito que ele possa ter sido carregado também, né? Mesmo sendo um pouquinho maior. Porque quando o encontraram muito debilitado e pegaram no colo, né? Então, quem o pegou, principalmente se tem homens no meio, né? Dependendo da altura e da força, pode sim ter carregado ele. Mas os outros dois, nada me tira da cabeça que não se tem bem o rastro porque eles foram carregados. E talvez por isso não tenham ficado os vestígios no solo, né? Seja lá quem foi, pode ter arrebatado os dois assim que encontrou com eles, sei lá, na mata em algum local, ou sei lá se essas crianças realmente entraram na mata, então podem tê-las pego lá no quintal delas mesmo, não sei, mas eles podem ter sido carregados, né? A partir do momento que essas pessoas entrarem em contato com eles, podem ter pego os dois no colo, justamente para não deixar rastro, não deixar cheiro. Mas se assim for, né? Caramba,
Quem fez pensou em tudo. Ou pensou em tudo, ou o que fizeram para achar não está sendo feito direito. Aí vamos de novo naquele ponto que está se falando. A dona Carla Albuquerque comenta, né? Todo o dinheiro que foi gasto na procura dessas crianças, todo mundo nos comentários e algumas pessoas em canais do YouTube, rede de televisão, dizendo procurem mais adiante, distribuam cartazes, fotos, acionem a federal, espalhem panfletos com a foto das crianças e nada disso foi feito do início. Façam barreiras em aeroportos, em rodoviários, e nada disso foi feito do início. Foi todo um gasto, toda uma força-tarefa, todo um dinheiro, alimentação, tudo investido ali no local, na mata. De repente o menino aparece e parece como sendo utilizado para ser uma cortina de fumaça, para chamar o foco e as atenções para o fato de terem achado ele, enquanto isso poderem sumir com as outras duas crianças e esconderem elas. E outra pergunta, né? Tem uma, acho que é senadora, não sei, esqueci o nome dela agora, mas fala muito da ilha de Marajó. Se já é conhecido o local, se já se sabe o histórico, se diz que é semelhante à tal ilha de Epstein, que tem crianças lá, abuso e tal, por que que ninguém ainda foi lá? Por que que ninguém foi bater lá? Eu não vou dizer que talvez essas crianças estejam lá, porque seria muita pretensão, né? Estaria falando de uma coisa que eu não sei. E, pelo menos até o presente momento, eu acredito que essas crianças estejam escondidas em alguma fazenda da região. Podem ter atravessado o rio com elas mais para cima, mas elas devem estar escondidas em alguma fazenda da região, em alguma casinha fora parte, talvez até em algum buraco, né? E a gente não sabe qual a situação que eles passaram, que eles estavam, e que o menino Cauã também sofreu ao ponto de precisar ter suas roupas retiradas, né? Talvez a roupa tenha sido retirada e depositada ali naquele local justamente para querer dar a entender que ele passou por ali, tiraram o foco, tipo, vamos marcar para a direita, enquanto está todo mundo na direita, a gente vai pela esquerda, tipo isso, né? Mas nada me tira da cabeça que as crianças podem ter sido carregadas no colo, ou talvez até, sei lá, no carro, moto, alguma coisa assim, por isso não se acham rastros. Se Cauã foi deixado, foi por escolha. Se foi escolha, foi cálculo. Se houve cálculo, então alguém sabia exatamente o que estava fazendo. A pergunta é: por que deixar uma testemunha viva e silenciar as outras? E tem algo que começa a incomodar ainda mais. Por quê? Porque quanto mais o tempo passa, mais difícil fica sustentar a versão inicial. E mesmo assim ela continua sendo mentira. Por quê? Existe um ponto que quase não foi explorado: o trajeto. Se as crianças foram levadas por um barco, esse barco saiu de algum lugar e chegou a algum lugar. Não desaparece no meio da água. Observação. Não estou julgando ninguém, nem posso, nem acusar, nem nada. Se eu não me engano, em uma das reportagens no canal do Paulo Matias, né, mostra que, eu posso estar enganada a respeito disso, mas que o ponto de partida onde os cães teriam ficado agitados e pulados na água, né, seria próximo ali da tal Casa Caída, e seria, se eu não me engano, num terreno de fundo de uma casinha, né, um barraquinho que tem lá na beira do rio, de um morador que também foi entrevistado por um dos repórteres do Paulo Matias. Se eu não me engano, o local onde os cães pulam na água seria no terreno desse camarada, no fundo do terreno dele, porque a casa dele é perto do rio. Quando o repórter entrevista ele mostra, ele mesmo comenta, ó, tem barco ali, tem dois barcos ali, tinha duas barquinhas, né, a canoa, atrás da casa, na beira do rio e atrás da casa, presas, né? E esse senhorzinho ele foi entrevistado duas vezes. Já na primeira ele já disse, aqui não tem menino não, não tem nada não.
Ainda denunciou, se tiver criança, tá para lá de lá. Não, não teve menino, não. O engraçado é que ele não viu criança, ele não ouviu criança, mas quando a casa começou a pegar fogo, ele ouviu os estalos, provavelmente ele viu a fumaça, e ele disse que não viu quem pôs fogo na casa, mas ele foi até o meio do caminho, né? Disse ele que foi até o meio do caminho, que quando chegou não tinha mais ninguém, e a casa já estaria pegando fogo. Então, não estou acusando ninguém, nem posso. Se eu não me engano, o ponto onde os cães teriam pulado na água teria sido dentro do terreno dele, nos fundos do terreno dele. E lá tinha 2 barquinhas, né? E se... Eu também não sei nem se é esse o pescador que falou alguma coisa que sumiu, não faço ideia. Mas e se alguém no escuro, né, ali à noite, tivesse pego a barca dele, usado, e depois posto no lugar sem ele ver, né? E se? Como é que é mesmo? Olha, mais uma vez, eu não estou acusando ninguém, nem posso, né? Então, por que não há um ponto exato? Nenhuma rota definida, nenhuma construção clara? E mais, o barco faz barulho, movimenta a água, chama a atenção, principalmente em áreas onde moradores conhecem qualquer movimentação diferente. Ninguém viu mais nada, ouviu e não falou. Agora entra um elemento silencioso, a região. Quem vive ali conhece cada entrada, cada passagem, cada ponto cego. Se alguém fez isso, não foi improviso. Foi alguém que sabia exatamente onde entrar e principalmente onde sair sem ser visto. Isso levanta uma possibilidade delicada. Seria alguém de fora com ajuda interna ou alguém de dentro que nunca levantou suspeita? E enquanto essas perguntas crescem, outras começam a surgir a partir de pequenos detalhes. As roupas, o estado físico, o comportamento do Cauã. Ele fala boa, confirma fragmentos, mas não entrega uma narrativa completa. Por quê? Ele não lembra ou foi orientado a não lembrar. Existe também o fator psicológico. Uma criança que passa por um evento extremo reage, chora, se desespera, procura ajuda, mas o comportamento descrito não parece seguir esse padrão esperado. Isso significa o quê? Choque ou contato prolongado com alguém antes de ser encontrado. Então surge outra questão. Se houve contato prolongado, onde isso aconteceu? Porque não existem registros claros de um cativeiro. Não existem sinais evidentes. Mas também não existem respostas. Agora, observe isso. 2 crianças desaparecem. Uma retorna, sem marcas típicas no ambiente, com sinais que não batem com a narrativa oficial e com relatos fragmentários que apontam para a intervenção humana. Isso não é só estranho, é direcionado. E talvez a pergunta mais incômoda ainda não tenha sido feita. Se alguém levou, essa pessoa ainda está na região, observando, acompanhando, sabendo exatamente o que está sendo investigado e o que não está? Porque se houve planejamento, também pode haver controle. Controle. Eu penso dessa forma. Eu penso dessa forma. Eu acredito que ainda haja alguém observando, né? E eu acredito, é um pensar meu, que essas crianças estão escondidas em algum sítio ou fazenda da região. E que a cada vez que aparecia algo novo, todo mundo se movia para aquele local, pelo lado oposto, saíam com essas crianças de madrugada para esconder, né? Ah, busca na mata, tipo, tá pro lado de lá, mas toda essa busca, nada me tira da cabeça que isso foi tudo induzido. Ah, esse povo todo foi induzido a procurar do lado oposto para que se pudesse sair com as crianças pelo lado oposto, o outro lado, o lado contrário, né? Infelizmente. E gasto em cima de gasto e atrás de gasto, sem resultado. Pior do que a falta do resultado, porque infelizmente isso poderia acontecer, claro, né? Mas pior do que a falta do resultado é o fato de que procedimentos básicos, procedimentos simples, iniciais, não foram feitos.
espalhar a foto das crianças. Tem o alarme, acho que é Amber, né? Não foi acionado. Não disseminaram fotos reais. Não digo fotos de IA, fotos reais das crianças em mídia. Só foram fazer isso e pensar em, sei lá, travar aeroporto, ônibus e tal, depois. Mas depois, por quê? Depois de quê? Né? O que foi feito dentro desse tempo? É como quem diz, não, agora a gente pode solicitar o cancelamento, o bloqueio de acesso, de saída de tal cidade, de ônibus ou de avião e tal, porque agora nós já conseguimos colocar essas crianças em um determinado local. E, por enquanto, estamos distante de qualquer ameaça que possamos encontrar. A questão é, a menina é maiorzinha e ela vai crescer, ela está crescendo mais rápido do que o menino. Dependendo da forma que os jacarés estejam sendo escondidos, seja numa casa, seja num buraco, dentro de alguma coisa, o tempo está passando e vai ficando mais difícil de esconder essa criança. Os dois, mas principalmente ela. Ela vai se tornar um problema para esconder por conta do tamanho. E tomara que não chegue a um ano que esse caso se alongue. Tomara que as crianças sejam encontradas com vida e principalmente com a sua integridade física 100% inalterada. Acho que vocês me entendem, né? Em especial a menina, né? Os dois, mas em especial a menina, porque vocês sabem que é mais difícil para toda pessoa do sexo feminino. Então, que eles estejam bem fisicamente, psicologicamente, sentimentalmente. E eu já fiz essa pergunta, nunca vi uma resposta. E a família dos pais das crianças? Porque, se eu não me engano, os dois são de pais diferentes. E a família dos pais dessas duas crianças? Já conversaram? Tá, tem os pais, mas e os pais dos pais, né? Os avós das crianças, os tios, já foram atrás, já procuraram saber se não tem nenhum envolvimento? Ninguém comenta, né? Da família das crianças, do pai das crianças, o pai mesmo biológico. Se eu não me engano, a menina é filha do mesmo menino mais velho e o menino mais novo não. Eu não sei se é cada um de um pai ou se a menina é do mesmo pai do mais velho e o mais novo diferente. Mas é sabido que esses dois menores, não são filhos do mesmo pai. E do silêncio, controle das versões, controle do tempo. E então tudo converge para um ponto. Não é sobre o que já sabemos, é sobre o que ainda não foi dito. Quem viu e não falou? Quem sabe e se cala? Quem participou e continua livre? Porque, no fim, não é só o desaparecimento que assusta, é a possibilidade de que alguém perto saiba exatamente o que aconteceu e esteja esperando para nunca ser descoberto. A questão agora é: quantas pessoas realmente conhecem a verdade? E por que nenhuma delas falou até agora? De chegar, acabar o Maranhão, a nossa procura das crianças, onde estão os irmãos Agatha e Alan? Aqueles farejadores sentiram o cheiro das crianças em um local próximo de uma cabana, no meio da mata. Que no início do desaparecimento, a família falava sempre. As entrevistas eram frequentes, os nomes dos possíveis suspeitos eram citados, havia indignação, havia desespero, havia cobrança pública. Mas hoje, tudo parece diferente. Dona Clarice Blasi não aparece mais. A avó, que antes denunciava com firmeza, também recuou. Lembro, anúncio, né? Então, a avó não recuou, ela está acidentada. A mãe, Clarice, quase não aparece mais. Para quem viu as reportagens atuais, a mulher está definhando a olhos vistos, né? Ou vou utilizar o termo a olhos nus, o visível. Ela está definhando, ela emagreceu bastante. E com a mãe acidentada agora, e não sei se é padrasto ou se é pai dela, né? Além da dor que ela está vivendo de não saber o que estão fazendo com os filhos dela, ela agora tem essa preocupação, né, com a mãe,
e ela tem que ajudar, né? Ela tem uma irmã, que eu não sei se está aí com ela, mas ela não é daí da região. Tem um sobrinho que a avó que criava e a avó está acidentada. E são familiares unidos, né? Ali todo mundo é parente, a família ainda tem o conceito de família, eles se ajudam. E era a mãe dela que estava ajudando ela, dando força para ela, para que ela se alimentasse, se pusesse de pé. E justamente a força dela foi abalada. Ainda bem que saiu dessa, né, com vida. Está machucada, mas saiu com vida, graças a Deus. E graças a Deus que elas têm uma outra ainda, né, para se apoiarem. Eu não sei se a irmã dela, que acho que mora em outro estado, não lembro onde que é, se foi para lá, se sobrinhos ajudam, mas graças a Deus tem família e eles se ajudam. Mas era a mãe dela que estava dando força para ela e agora é ela que provavelmente está ajudando a cuidar da mãe. E é por isso que ela não está aparecendo, né? Ela não está aparecendo porque ela está triste, preocupada. A mãe se machucou com esse acidente que teve, que a gente não sabe se foi ocasional ou não. E provavelmente ela está aparecendo menos porque não estão procurando ela. Mais uma vez em defesa dela. No início ela não tinha hábito de redes sociais, né? Aí, para ajudar a disseminar a imagem dos filhos, ela resolve postar algumas coisas dos filhos na rede social, para que as pessoas vissem as crianças dela e tal. E aí começaram a disseminar que ela estava postando umas coisas, acumulando seguidores e tal. Se a mulher não posta nada, o povo fala que ela é fria. Se a mulher não chora, ela é fria, reclama. A mulher posta e tá caçando seguidores, tá utilizando aí de uma forma temporária em cima do problema e da dor com as crianças e tal. Entende? Tanto de canal, e eu nem vou citar aqui, porque quem acompanha sabe, que meteu o malho nessa mulher. Ela é muito fria, ela é culpada, o comportamento dela é estranho. Chamaram até psicólogos para julgar a mulher em rede nacional. Teve repórter fazendo fofoca, inventando que a mulher tinha falado, tinha feito acontecido, que tinha botado unha de gel e não sei mais o que. A moça colocou antes da virada do ano, o sumiço das crianças foi depois. Camarada lá fazendo fofoca, levantando falso contra ela, né? Dentro desse canal que estava ali metendo mal nela, falando mal dela, insinuando que ela tinha algo a ver, que ela era fria. E aí chora, ela deixou de ser esta mulher para ser essa mãe, né? No julgo de todos, do tribunal da internet. E atualmente se vê, ela está emagrecendo, ela está definhando, né? Então, ela não sumiu. Quem sumiu foram os filhos dela. Ela está sendo menos procurada, o caso está esfriando e ela agora está com a mãe acidentada e com certeza ela está dedicando mais do tempo dela, além das orações que ela deve fazer para a recuperação dos filhos, também pela saúde da mãe dela. Eu vou ficando por aqui, tem mais aqui coisa no vídeo para ver, mas um anúncio. E essas são as minhas observações, né? Façam as suas, deixem aqui nos comentários. Se possível, curtam, dedinho e a mãozinha de vocês se vocês deixarem um like. Se quiserem, se puderem, se inscrevam. Se quiserem, se puderem, compartilhem. São observações e apontamentos meus. E é bom a gente, às vezes, conversar sobre, porque nós, como sociedade, ficamos indignados. Não houve gasto de dinheiro público nisso tudo. E muitas pessoas que acompanham o caso pela internet e que podem comentar também, porque na televisão aberta não se tem essa vantagem, né, de poder comentar, dar opinião. E aqui na internet, no YouTube, a gente pode fazer isso. Muitas pessoas já estavam falando e achando estranho do porquê que não estavam espalhando foto das crianças, do porquê que não estavam fazendo campanha, não estavam vetando ônibus, aeroportos e tal. Muita gente chamou a atenção para isso. E ficar insistindo o tempo todo lá, naquela mesma situação, naquele mesmo local, o dinheiro sendo gasto, o dinheiro público sendo gasto, em ano de eleição, não é mesmo? Em ano de eleição. Muitas promessas foram feitas à mãe, à avó, e o caso está esfriando, nada foi cumprido.
até casa prometeram de fazer, de ajeitar e aí nada, né? Eu acho, como prefeito. O prefeito ficou de melhorar, fazer casa ali para todo mundo. Tinha casa de tijolo, não, de barro, sei lá. Se foi feito ou não, eu não sei. Acredito que ainda não, né? Mas promessas em ano de eleição, todo mundo sabe o que acontece. Agora, já elas serem cumpridas é que é difícil. Muitas das vezes é cumprida no primeiro ano de eleição. Quando chega com um ano e meio, já esquecem e aí é ladeira abaixo. Já não tem mais nada sendo feito, já não tem mais nada sendo cumprido. Enfim, promessas deixam de ser cumpridas. O que foi feito durante o período de eleição para de funcionar, deixa de funcionar, vai ficando as moscas até um próximo período de eleição, não é mesmo? Mais uma vez, por favor, deixe seu like, deixe seus comentários a respeito, concordando ou discordando de qualquer comentário meu. Se puderem, compartilhem, se inscrevam. E para vocês, ou para você, que vai ouvir e assistir no gravado, fica meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite. Obrigado pela sua companhia. Eu sou a Lone e este é o canal Euros e Enola.